Deixa eu mostrar esses carros de luxo, essas casas. Estou falando de uma grande operação realizada hoje em 7 estados, Operação Terra Fértil, deflagrada hoje pela Polícia Federal. E essa operação investiga uma organização criminosa que praticava lavagem de dinheiro, falsidade de material e ideológica e, evidentemente, está ligada a narcotraficantes. O que é isso, Rafael? Nós estamos falando de tráfico internacional. Tráfico internacional. E aqui na cidade de Uberlândia, preste atenção porque mandados foram cumpridos. Júnior Oliveira tem mais informações e está comigo ao vivo para trazer todos os detalhes e o trabalho feito pela Polícia Federal aqui de Uberlândia. Júnior. Exato, Rafa. Estamos de volta. Dessa vez estamos aqui na Delegacia Federal. Estamos aqui com o Dr. Felipe, que vai nos ajudar a entender agora, né, como é que está sendo feita essa operação, uma mega operação, na verdade, em vários estados. Essa concentração aqui em Uberlândia, o Dr. Felipe acaba de confirmar para a gente aqui, 4 pessoas presas só aqui em Uberlândia nessa operação muito importante, tem muita coisa acontecendo, a delegacia está bastante movimentada, mas ele vai explicar para a gente agora com detalhes como é que está sendo feito esse trabalho aí pela Polícia Federal. Doutor, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Conta para a gente, qual é a parcial que nós temos até agora dessa operação? Bem-vindo. Boa tarde. Então, essa operação ela teve início em 2021, quando um indivíduo chegou à cidade de Uberlândia e comprou um imóvel de aproximadamente R$2,5 milhões de reais. E a gente verificou que esse imóvel estava no nome de uma empresa que aparentava ser uma empresa de fachada, né? Não tinha funcionários, o endereço da empresa aparentemente também não funcionava. Então nós começamos a apurar e ver as movimentações das empresas, dos sócios, e vimos que eram movimentações na casa de centenas de milhões de reais, né? E aí começou uma investigação de lavagem de dinheiro e de organização criminosa para apurar aí esse grupo, e vimos que era um grupo que ia muito além de Uberlândia, né? E atua aí atualmente em 7 estados. Exatamente. E como é que foram essas operações aqui? Foram tranquilas? Alguém reagiu? Como é que foi esse trabalho de vocês? Não, foi tranquilo, as buscas foram cumpridas todas, foram 9 mandados de prisão preventiva, cumprimos 8, um segue foragido, e 80 mandados de busca e apreensão, fora, né, as ordens de sequestro de bens, de aeronaves, de veículos de luxo, de embarcações. Foram bloqueadas também as contas dos investigados, né, em todos os bancos que os investigados possuem, até o montante de R$2,5 bilhões de reais. A gente está falando de muita coisa, de uma movimentação realmente muito volumosa, doutor. A gente está percebendo algumas imagens que vocês conseguiram divulgar. A gente está vendo veículos de luxo, até hangar de avião, né, virou alvo aí dessa operação. Dessas imagens, desses alvos dessa operação, aqui em Uberlândia, o que vocês encontraram? O que mais impressionou os investigadores durante essas buscas, falando assim desse montante, dessa movimentação? Aqui em Uberlândia, surpreendeu também, né, os bens que esses investigados possuem, né, ranchos na beira de lago, vários imóveis de luxo no mesmo imóvel, né, não aqui, mas em São Paulo foi encontrada uma aeronave apreendida. Então surpreendeu, né, que eram pessoas que, né, até pouco tempo tinham salários baixos, recebiam auxílio emergencial e que de repente eram sócios de empresas que movimentavam centenas de milhões de reais. Então isso surpreendeu a equipe de investigação. Esse peixe grande que estava aqui em Uberlândia, por exemplo, o que ele movimentava aqui? Qual era o ramo de negócio? Qual era a estratégia que ele usava para lavar essa grana? Ele tinha diversas empresas, né? Empresas de fachada, né? Ou empresas ali de grãos, empresas de importação e exportação, empresas de eletrônicos, ou aqui em Uberlândia, ou em Foz do Iguaçu, até por causa do Paraguai ali, né? Então eles têm muita ligação com o contrabando de eletrônicos, com o contrabando de produtos vindos do Paraguai. E aí, por meio dessas empresas, eles lavavam dinheiro, mas o dinheiro, na sua maior parte, era proveniente do tráfico internacional de drogas, né? A lavagem era só um meio de esconder, né? Por meio dessas empresas, eles escondiam o dinheiro, mas o dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Exatamente, para a gente entender. Nós estamos falando então de narcotraficantes, e a ligação desses narcotraficantes com essas pessoas presas aqui em Uberlândia seria basicamente isso mesmo, era pegar esse dinheiro, lavar esse dinheiro, ou eles teriam outro envolvimento com outros crimes também, só para a gente entender a dinâmica? Assim, uma organização criminosa desse tamanho, ela envolve uma série de crimes, né? Então aí está envolvida aí crimes de falsidade documental, falsidade material, né? Falsidade ideológica, movimentavam muito dinheiro e não declaravam esses valores.
e está envolvido também, principalmente, o tráfico de drogas internacional. Nas operações anteriores de que o alvo principal foi investigado, ele enviava droga para Bolívia, para América Central, sempre utilizando enviava essas aeronaves, muitas das vezes queimava essas aeronaves no destino e depois retornavam. Então o modo de operação deles era esse, típico era esse. Está aí o Dr. Felipe conversando ao vivo com a gente, trazendo as informações ao lado do nosso querido Júnior Oliveira, falando sobre esse trabalho importante feito pela Polícia Federal e mostrando também como que funcionava os envolvidos em toda essa organização criminosa aqui na cidade de Uberlândia. Estamos falando do principal crime, que é o tráfico internacional de drogas, e os outros crimes praticados para fazer a lavagem de todo o dinheiro que circulava. E uma coisa me chamou muita atenção, o Júnior Oliveira está com o Dr. Felipe ali conversando, é que, gente, antes de toda essa movimentação financeira, o indivíduo até recebia auxílio emergencial. Aí, de repente, através de uma empresa, há uma compra de uma casa de mais de 2 milhões de reais. E o dinheiro só foi surgindo. E os bens também só foram crescendo. Júnior Oliveira acompanhando de perto. Obrigado, doutor Felipe. Claro, existe agora os próximos passos de todo esse trabalho que é feito pela Polícia Federal. Lembrando que nós estamos falando de algo que começou lá em 2021, depois dessa compra dessa casa específica que gerou suspeita para a Polícia Federal. E aí começou uma investigação, um trabalho minucioso que acabou nessa grande operação realizada, envolvendo 7 estados do país e envolvendo também a cidade de Uberlândia. Qualquer novidade, a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no nosso balanço. Todas as ações especificamente de Uberlândia foram devidamente cumpridas de acordo com a Polícia Federal. A gente vai estar acompanhando e trazendo um balanço de tudo isso durante aqui a nossa programação. Lembrando, mais de 200 policiais envolvidos nessa operação. Mais de 200 policiais envolvidos nessa operação.